With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Atenção, este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, essa é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 3 novas mensagens. Salve, Zoucas. Meu nome é Diego, eu tenho 33 anos, sou advogado aqui em Sorocaba, no interior de São Paulo. Vou tentar ser bem conciso. Sempre tive contato com as questões paranormais, não as entendia dessa forma, sempre tive muito medo. A primeira história que eu vou contar para vocês é de um dia, minha irmã estava cursando a faculdade, eu estava no final do ensino médio, nós dois estudávamos à noite, e certo dia chegamos em casa e estava passando um chamado na TV Globo há muitos anos, e nós não assistimos filme de terror, não temos esse costume, até hoje não tem, por mais que eu não tenha mais medo. E me lembro que eu estava assistindo, sentado, e eu comecei a achar aquilo muito bizarro, só que a curiosidade, né? Era adolescente, minha irmã já estava na faculdade, eu estava no segundo, terceiro ano. E quando minha irmã entrou na sala de casa e olhou para mim no sofá, olhou para a TV, viu que eu estava assistindo, parou e começou a olhar para o meu lado, mas mais profundo da sala. Eu estava sentado no sofá, deitado no sofá, e atrás de mim havia a parede, as janelas, onde se termina a sala. E ela olhava para ali fixamente e começou a apontar e não conseguia falar. Eu olhei aquilo, pensei que ela estava fazendo alguma piada, estava engasgada, alguma coisa, levantei assustado. O que foi? Quando eu olhei para onde ela estava apontando, as cortinas estavam fechadas, tampando as janelas da sala, e atrás da cortina havia alguém, simples assim. Alguém, pense em uma cortina, alguém entrando atrás e dando um passo para frente de forma que o contorno inteiro da pessoa aparecesse ali. Era uma mulher, isso eu sei dizer, mas não estava ali. Porque quando nós vimos isso, minha irmã deu um berro, meus pais estavam dormindo, o irmão menor estava dormindo. Eu levantei do sofá, olhei, a primeira reação que eu tive foi correndo para a cortina e bater com tudo naquilo ali. Minha irmã começou a chorar desesperadamente. Lembro que na época ela estava numa fase, conhecendo algumas igrejas, né? Conhecendo a própria espiritualidade. Ela estava numa igreja evangélica, começou a fazer umas orações dela. Nós nos escondemos no banheiro, gritando para os nossos pais saírem do quarto. E foi isso. Esse dia foi isso. Acho que foi um dos dias que eu mais senti medo na minha vida. Mas nem é por isso que eu estou mandando esse áudio. Bem, tem também um relato, que esse para mim é o mais importante. Até hoje eu não tenho explicação. Contei ele para poucas pessoas, porque afinal não tem o que eu possa dizer. Quando eu tinha meus 16 anos, eu estava na casa de um antigo namorado da minha irmã, quando ela era adolescente. Ele era muito meu amigo também. Eu dormi na casa dele, porque nós ficamos jogando videogame, e no dia seguinte eu iria à empresa na qual ele trabalhava, porque ele trabalhava nessa empresa, como antigamente se chamava, né, menor aprendiz, e eu iria me tornar menor aprendiz. Passaria por um processo seletivo, era uma vaga muito boa, e seria na segunda cedo. Como minha família era muito pobre, nós não tínhamos carro, eu teria que atravessar a cidade, teria que pegar o primeiro ônibus às 4 da manhã para chegar na empresa na segunda-feira. Eu decidi passar a noite na casa desse meu cunhado, cara. Nossa, era muito meu amigo, foi um irmão para mim mais velho, e ficamos jogando videogame e tal, dormimos. Na manhã seguinte nós acordamos muito cedo, porque precisávamos ir à empresa, ele para trabalhar e eu para fazer o teste. Quando nós acordamos, ele levantou-se, foi se arrumar e tudo mais,
Eu só peguei, levantei, coloquei minha roupa e como o banheiro, que era o dele, do irmão dele, ficava no corredor e ele estava usando, estava escovando o dente, se arrumando também para sairmos, eu fiquei deitado numa cama que eu havia dormido, que ficava de frente para a porta estava aberta, eu não me lembro, acho que nem havia porta, algum assim, quartos de moleques, os pais arrancavam a porta antigamente para evitar que se trancasse e fizesse muita bagunça, né? Então, salvo engano, não tinha porta, eles brigavam muito, 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 eram dois irmãos que brigavam muito, mas eram muito legais. Hoje em dia são pessoas de extremo sucesso. É, e eu lembro que eu estava deitado, parado, com as pernas cruzadas, as mãos atrás da cabeça, relaxando, porque era muito cedo, era antes das 6 horas da manhã, aguardando o meu cunhado sair do banheiro para eu ir lavar meu rosto, escovar o dente e arrumar meu cabelo. Quando eu estava assim, eu estava balançando os pés, eu lembro até hoje, estava de meia na cama, calça e olhando para os pés, e do nada, um ser prata, inteiramente prata, como se fosse um surfista prateado. É a melhor explicação que eu posso dar. Ele era como se fosse de um alumínio muito polido, não brilhava, mas era prata. Ele passou correndo de lado, passos de lado, correndo, e jogou um flash em mim. E até hoje eu não sei explicar o que foi isso. Quando isso aconteceu, na mesma hora eu levantei gritando: quem que tirou foto? Quem que é isso? Quem que tá vestido de prata? E na época eu olhei, nem até hoje eu penso, na época não tinha o que era aquilo, e os pais dele se assustaram. Nossa, mas o que foi? O que foi? Não, ninguém tirou foto, ninguém fez nada. Ele, meu cunhado, meu ex-cunhado, né? Saiu do banheiro desesperado. O que foi? O que foi? Eu falei: cara, quem que passou aqui correndo, tirando foto? E foi isso. E esse ser prateado tirou. Não foi uma foto, né? Eu achei foto na época porque eu não sabia o que era. Foi um flash muito forte. Pô, branqueou tudo, cegou tudo. E eu não entendi, mas no mesmo segundo eu já levantei muito rápido, querendo saber o que era aquilo. Porque cadê aquele ser, né? Passou correndo. E ninguém soube me explicar, tiraram sarro de mim. Eu estava muito acordado mesmo. Afinal, eu estava extremamente ansioso, né? Depois eu acabei passando nesse processo seletivo, trabalhei nessa empresa por anos, mas eu estava muito ansioso, então eu estava muito desperto já. É aquela noite que você, com 15, 16 anos, você nem dorme, né? É outro estilo de vida. E eu me lembro exatamente. Eu me lembro que não havia roupa, era como se fosse um boneco, literalmente, um surfista prateado mesmo, assim, exatamente aquilo, por mais estranho que seja dizer isso. O rosto também era simplesmente um rosto humano, mas com poucas feições, aparentemente era um metal polido. Eu não sei o que foi isso. E vida seguiu. Sempre tiravam um sarro de mim, sempre falavam. Até que um dia eu estava na casa dos meus pais, aí onde eu morava. Isso já depois da situação, já trabalhava nessa empresa, me tornei um menor aprendiz. E eu estava tomando banho. E na casa dos meus pais, a janela do banheiro dava de frente para o quintal. Um quintal muito grande, 200 metros quadrados eles tinham. E esse dia eu estava tomando banho, era umas 9 horas da noite, eu lembro que era férias da escola, lembro, detalhes me marcaram muito. Eu lembro e a luz de fora ficava acesa, era uma luz que iluminava todo o quintal. Na época era essa lâmpada, acho que é halogênio o nome, né? Então ficava tudo meio amarelado, assim, mas era bem iluminado, porque a gente brincava muito à noite, enfim, eu gostava de deixar iluminado. Eu estava tomando banho, quando eu olho pela janela em direção à rua, vendo todo o quintal, esse mesmo ser passa correndo também de lado e simplesmente desaparece. Nesse dia eu desliguei o chuveiro, lembro até que eu saí inteiro molhado, só coloquei a toalha, saí: mãe, você viu aquilo? Minha mãe: o que você está perguntando? Porque ela estava na cozinha, ela não teria nem como ter visto, né? Mas foi a segunda vez que eu vi e fiquei desesperado. Mas enfim, ninguém viu. E até hoje minha mãe lembra sempre, ela sempre pergunta: e aí, viu novamente o homem prateado? E eu falo que até hoje não vi. Desculpa se eu falei dourado antes, tá? Ele era prateado. Prateado é que fica na cabeça, né? Enfim, errado. Tentando relembrar, acabo esquecendo. É, o próximo relato é em meados de 2013, eu namorava uma garota, ela morava em Boituva, São Paulo, próximo à Fazenda Nacional de Ipanema, próximo a Sorocaba, uma região com bastantes avistamentos. Um dia estávamos na piscina da casa dela. Estávamos ela, a mãe dela, o irmão dela e eu me lembro que a mãe dela e o irmão dela estavam brincando com o iPad, eles eram pessoas com uma condição financeira muito boa, já tinham o iPad, enfim, era muito avançados os aparelhos que eles tinham à época. E enquanto brincávamos na piscina ali, eu e a menina, né, eu e minha ex-namorada, ela estudava comigo até na faculdade.
simplesmente um momento eu olhei para o céu. E quando eu olhei para o céu, havia uma esfera metálica. E quando eu olhei melhor, havia duas esferas metálicas. Eu chamei essa minha ex-namorada, eu falei, olha, olha. Ela olhou e entrou em desespero. A mãe dela e o irmão também olharam, entraram em desespero. E aquilo não ficava estático, ele ficava fazendo movimentos circulares, uma em volta da outra. Depois elas simplesmente se tornavam uma. Depois continuava um movimento estranho, se tornavam duas, três. E ali é muito próximo ao local onde há saltos para paraquedas, umas escolas de paraquedismo ali, até onde se vende essas questões de paraquedismo, ficam por ali. E eu me lembro da mãe dela começar a chorar de medo. Meu Deus, o que é isso? Pegar o iPad e com a câmera não é melhor, né? Do iPhone, obviamente, seria melhor, porque o iPad não é feito para tirar fotos. Mas colocar e começar a gravar e a gente tentar focar. E no vídeo só apareceriam duas bolinhas, e depois três, depois uma. E eu me lembro que aquilo ficou por muitas horas. E a gente ficou olhando. E chegou um ponto da gente. O dia começar a escurecer, a gente tem outras coisas para fazer. Saímos, eu lembro da mãe dela ficar desesperada. E no dia seguinte, eu me lembro disso ter saído em algum jornal. Porque eu me lembro que até cheguei na faculdade, comentei com essa menina que era minha namorada, estava comigo, e disse a ela, olha, lembra aquilo que a gente viu? Falaram que era um balão meteorológico, mas aí eu me lembro que até olhei e falei para ela, nossa, impossível ser um balão, né? Você lembra aquele... E ela também deu risada, por mais que ela fosse uma pessoa extremamente... Enfim, não vou dizer cética, porque ela era mais estranha do que cética. Muito boazinha, mas... esse foi o segundo e não tivemos explicações e hoje eu tento procurar essa matéria, não me lembro até como era próximo ao paraquedismo, a matéria chamava, não me lembro se era dos jornais da região, mas procurei em todos e não achei. Bem, o último relato, ele é bem recente, tá? É desses últimos anos. Depois da pandemia, eu adquiri um hábito durante a pandemia, após a pandemia, todos os dias à noite, após colocar o meu filho, antes da pandemia, não tinha filho durante a pandemia também, agora tenho, mas após colocar ele dormir, nos dias que minha esposa trabalha, ela trabalha em plantões noturnos, eu fico sozinho, gosto de meditar, pensar, ouvir minhas coisas e fazer minhas orações, etc. Eu sempre fui muito medroso, depois de adulto não tive mais medo do paranormal. Até hoje em dia eu consigo ouvir esse podcast e outros podcasts, não é algo que me cause qualquer medo, pelo contrário, eu vejo que minhas experiências são muito naturais e outras pessoas as têm. Nesses momentos de reflexão, eu comecei a perceber que eu recebia recados. Eu não sei dizer exatamente como tá? Não é uma voz nítida que vem e diz, Diego, é isso, é isso, é isso. Não é assim. Não é também um sopro, não é? É simplesmente eu recebo esse recado. E isso foi se prolongando, foi se intensificando. E uma coisa que eu percebi das últimas vezes é que sempre que pessoas próximas a mim, meu convívio familiar, minha vizinhança, pais de amigos que eu convivi na infância, falecem, nesses momentos em que eu estou relaxando, eu recebo mensagens. Mensagens às vezes para mim, mensagens às vezes para outras pessoas, mas quase na totalidade são pessoas que faleceram de forma abrupta e não têm consciência de que faleceram. E eu as enxergo. É como se eu tivesse uma interação com elas sozinho, em silêncio, de olhos fechados. Eu não sei explicar, mas essas interações me acabam transmitindo informações que eu não teria como saber. E às vezes são interações muito medonhas, embora eu não fique com medo depois, mas no primeiro momento são como se fosse uma espécie de direcionamento. Já me disseram que eu devo procurar ajuda, né, para evoluir isso. Ainda não fui atrás, mas isso aconteceu até mesmo uma pessoa próxima aqui à minha residência, onde eu moro hoje em dia, faleceu, e ela deixou um filho pequeno. Eu tinha muito contato com os dois, tanto com o pai que faleceu, quanto com o filho pequeno que continua. E quando essa pessoa faleceu, eu me aproximei dessa criança, até porque dá alguma orientação, né, alguma ajuda. Tinha 8 anos, estava muito triste. E eu me lembro de aproximar, eu sou devoto de Nossa Senhora das Graças, entreguei uma fitinha que eu tenho, falei, olha, peça proteção, ela nunca abandona, ela protege minha família e tudo mais. E nesse mesmo dia, tinha passado uma semana que o pai dessa criança havia falecido. Nesse mesmo dia, o pai dessa criança vira à noite conversar comigo, enquanto eu estava ali meditando de olhos fechados.
E se não fosse o suficiente, depois disso, dessa toda essa conversa, ele ficou muito bravo, falou para não me aproximar da família dele, nem do filho dele, porque ele estava vivo ainda, e enfim, eu não sei o que fazer, não sou médium, né? Mas rezei, fiz meus pedidos, minhas orações, pedi proteção, pedi que encaminhassem ele, me afastei do filho dele, da família dele, como ele pediu, até porque depois da nossa conversa, eu fui ao banheiro, lavar a mão, escovar o dente para me preparar para deitar. Quando eu olhei para a janela, eu vi, por um relance, uma questão de um segundo, o rosto dele parado na janela do banheiro, me olhando. Por dentro, entrando a cabeça na janela do banheiro. Acho que a famosa nota marrom, que vocês tanto falaram sempre, ali foi muito, 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 muito forte, tá? Enfim, o tempo já deu, até passou do tempo, né? São 14 minutos já. Também anda acontecendo muito, eu consigo enviar mensagens, eu penso em alguém e peço para essa pessoa, falo, nossa, tá tão corrido que eu não lembro de te mandar mensagem. Manda uma mensagem para mim no WhatsApp, cara, para eu lembrar de falar com você, alguma coisa. Passam 2, 3 dias, essa pessoa realmente me retorna. Isso não aconteceu nenhuma, nem 10. Acontece sempre, sempre, sempre. Tanto com clientes como com amigos. Mas enfim, isso fica para outro papo aí. Desculpas, Ocas, passou o tempo, mas tentei ser o mais breve possível. Muito sucesso, parabéns pelo podcast, é fantástico. O Hangar 18 já era fantástico, mas os Relatos do Além também, né? E muito sucesso, você merece. Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus, boas energias, muita paz. Você tem 2 novas mensagens. Olá, Zoucas, pessoal do Relatos, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana, eu sou do interior de São Paulo. Hoje eu vou contar para vocês um relato em primeira pessoa, fui eu que vivi. É uma vivência sobrenatural de conexão, de amor entre pessoas e animais. No meu caso, o meu gato. O meu marido, ele nunca gostou de gato, ele sempre teve uma certa aversão, ele nunca quis ter um gato, enfim. E eu sempre tive com a minha família, minha mãe, meu pai, meu irmão, a gente sempre teve gato, cachorro, a gente sempre foi muito... Eu peguei isso muito da minha mãe gosta muito de bichos e eu também. Enfim, uma certa manhã, muitos anos atrás, uns 8, 9 anos atrás, eu estava voltando de uma manhã gelada, neblina, de inverno. Fui levar meu filho na escola e quando eu passei na portaria do condomínio, o porteiro falou, Ana, vem cá, vem ver o negócio. E eu parei e ele me mostrou uma caixinha cheia de gatinhos. Tinham 2 amarelos rajados, 2 branquinhos e um pretinho. E ele falou, leva um para você me ajudar. Eu achei esses gatos numa construção abandonada e eles estão na fase de mamar ainda, mal abriram os olhinhos, enfim. Eu falei, ai meu Deus do céu, como que eu faço isso se meu marido não gosta de gatos? Mas enfim, meu coração ele apertou, ele bateu, ele saiu pela boca e eu senti que eu precisava levar um gato. E especificamente o gato preto. Ele falou assim, olha, pega esse branquinho de olhos azuis, que coisa linda. Eu falei, não, eu quero preto. Aí ele falou, o preto? Eu falei, eu quero preto. E aí eu tirei a touca da cabeça, botei o gatinho dentro da touca e levei para casa, né? Amassei uma raçãozinha, misturei com leitinho, dava para ele, enfim, aguardando o embate quando o marido chegasse do serviço à noite. Dito e feito, ele chegou, ficou muito bravo, pediu para eu botar o gato para fora, pediu para eu arranjar um novo lar para ele, que ele não ia aceitar o gato dentro de casa, nem na nossa casa. Eu sentia que eu não podia mandar o gato embora. Eu já tinha até dado um nome para ele, o nome dele era Elvis. Não sei de onde tirei, enfim, apelidei ele de Elvis, dei esse nome para ele. E aí, o meu marido continuou irredutível, ele falou que eu não poderia ficar com o gato, né? Enfim, no dia seguinte, ele continuou falando e eu ali, tentando evitar de mandar o gato embora, né? E aí chegou um ponto que ele falou, o gato ou eu? Eu olhei pra cara dele, não sei o que aconteceu, não sei onde que eu tava com a cabeça, eu falei, o gato. Enfim, e aí a gente passou uns 3, 4 dias sem se falar e ele foi amolecendo. E por que ele foi amolecendo? Porque simplesmente o gato não deixava ele em paz. Ele sentava no sofá, o gato vinha e deitava do lado dele, ou encostava no pé dele. Ele ia comer, o gato sentava do lado dele. Ele ia tomar banho, o gato ficava vendo ele tomar banho. Ele perseguia o meu marido. E ele foi conquistando ele aos poucos, entendeu? Ele foi mudando, sabe, a cabeça do meu marido, até que ele se tornou o nosso mascote.
né? Meu marido achava um barato que se ele fosse na portaria, o gato ia junto. Se ele descesse no lago, o gato ia junto. Se ele fosse na calçada, o gato ia junto. Tipo, ele criou uma conexão e falou, você vai gostar de mim, nem que seja compulsivamente. E foi o que aconteceu. Bom, o Elvis ele já estava com 9 meses, né? Já tinha passado muitos meses, especificamente 9. Nós tínhamos um poodle, que ele tinha mais ou menos 1 aninho de idade. Eles eram muito companheirinhos, eles dormiam junto, eles comiam junto, eles estavam sempre brincando junto, assim. Eu tenho várias fotos dos dois juntos, assim, em muitos momentos. Então era uma duplinha dinâmica, um branquinho, um pretinho. O Elvis era um gato assim surreal. Eu não sei explicar. Eles tinham uma energia que gato na verdade já tem uma energia incrível, né? O gato preto então é incrível. Enfim, o Elvis, ele tinha uma rotina. Ele não foi criado indoor, tá? Eu não tinha nem como ter lá uma casa grande, então ele era criado livre aqui dentro do condomínio. Então, o Elvis, ele sempre vinha de manhã, tomava o café da manhã às 6 horas da manhã, depois ele subia para os quartos e dormia o dia todo, à noite ele saía um pouquinho na rua, e de manhã ele estava de novo para comer. Ele tinha 2 horários de comer, 6 da manhã e 6 da tarde, e era bem religioso, assim, sabe? Parecia que ele tinha um relógio na patinha. Ele sempre estava no horário certo para comer. Enfim, era a antevéspera do Dia das Mães, uma sexta-feira, e aí deu 6 horas da manhã, eu acordei e o Elvis não veio comer. E aí eu fiquei assim, cadê o Elvis? Nunca ele ficou sem vir comer. Eu falei, eu acho que ele perdeu a hora. E fui trabalhar, voltei, deu 6 horas da tarde, o Elvis não veio comer. Aí o coração já começou a apertar. Aconteceu alguma coisa com esse gato. Enfim. Eu comecei a ficar nervosa, eu chorei, eu procurei ele por todos os cantos, para cima, para baixo, chamei, balancei o pote de ração, desci a rua, subi a rua, nada do Elvis. Quando foi no sábado de manhã, segundo dia que ele não veio comer, aí eu já tinha certeza que alguma coisa tinha acontecido. E aí, desse momento para frente, eu não parei mais de chorar. Eu chorava muito, eu comecei a ficar muito nervosa, eu comecei a ficar depressiva, eu não conseguia entender por que ele tinha ido embora, por que ele não falou, enfim, falou é ótimo, né, gente? Mas é isso. E aí, nesse dia, no sábado, depois de muito chorar, eu adormeci no sofá da sala, né? E eu adormeci de tanto chorar, assim, tava com o olho inchado e tal. Chorei, dormi. E eu tive uma revelação. Eu não falo que foi um sonho, eu falo que foi uma revelação, porque foi tão incrível o que se seguiu a isso, que vocês vão entender já já. Nessa revelação, a minha mente, os meus olhos foram caminhando, subiram a escada da minha casa, chegaram na rua, atravessaram a rua, seguiram para o outro lado, bem em frente da minha casa, onde tinha um terreno baldio, seguiram até o final do terreno, onde tinha uma cerca viva, e nessa cerca viva dava para um pasto muito grande. E aí os meus olhos ficaram olhando para essa cerca viva quando apareceu uma cabecinha preta. E do nada o Elvis ele entrou por essa cerca, como se ele viesse do pasto. E aí eu fui voltando com ele. Ele veio, ele atravessou todo o terreno baldio, ele atravessou a rua, e aí ele caminhou até a escada da minha casa, ele desceu até a sala que fica na parte de baixo, e quando o Elvis chegou perto de mim no sofá, eu senti um cutucão, assim, sabe? E eu acordei assustada, e não era o Elvis, era o meu filho. Ele tinha uns 8 anos na época. Ele falou assim, mãe, a gente achou o Elvis. Eu falei, eu também. Aí ele falou, vem comigo. Aí eu me troquei, né? E, enfim. E nós subimos a rua. Aquela cerca viva que fica na frente da minha casa, ela não tinha nenhum buraco para uma pessoa passar. Então, o acesso que a gente tinha a esse pasto era assim, a gente subia a rua, até metade dela, lá em cima. Aí tinha um outro contorno de rua, e naquele contorno tinha uma parte da cerca que tinha um buraco, que as crianças empinavam pipa nesse pasto. Então, para você acessar esse pasto, era só você subir a minha rua e entrar por aquele buraco. E eu fiz esse trajeto, acompanhando os meninos, o meu filho e o amigo dele.
Mas eu já sabia onde eu tinha que ir, tipo, eu fui acompanhando eles, mas eu já sabia onde eu tinha que ir. Nós subimos a rua, viramos, atravessamos a cerca viva, e eu fui descendo em direção à parte da cerca que dava em frente à minha casa. Desci, e aí quando eu cheguei bem na frente da cerca viva que dava em frente à minha casa, o Elvis estava lá, ele tinha partido. E aí a gente pôde enterrá-lo, eu parei de procurar. Foi um Dia das Mães, no dia seguinte, muito triste, mas eu acredito, e eu tenho plena convicção que eu pedi tanto para ele me mostrar, para que eu parasse de procurar. Eu sabia que ele não ia mais voltar, mas eu entendia que eu ia ficar nessa dúvida, enquanto ele não viesse e me mostrasse onde ele estava. E ele me mostrou, gente, e foi, assim, uma vivência sobrenatural, né? Até hoje eu mesma não acredito que eu vivi isso, de verdade. E o Elvis, ele teve uma missão muito curta na nossa família, mas foi uma missão importantíssima. Ele abriu portas, ele mudou corações. Hoje eu tenho a Ivy, hoje eu tenho o Paçoca, são 2 gatos, né? Na verdade, hoje eu não tenho mais o Paçoca, porque ele viveu 8 anos com a gente, né? Assim que o Elvis faleceu, veio o Paçoca e veio a Ivy. O Elvis viveu 8 anos e faleceu de insuficiência renal. E a Ivy tá com a gente até hoje, bastante tempo já. E o meu marido adora gato, adora cachorro. Então eu falo que a missão dele foi maravilhosa. Ele só veio exatamente para isso. Tinha que ser ele, né? E eu era tão boba com ele que uma vez ele me trouxe um lagarto gigante. O lagarto era tão grande que eu falava que era quase o tamanho dele, morto na boca. E a boca dele estava toda suja das secreções do lagarto. Eu fiquei louca com ele. Aí eu falei, você vai tomar o primeiro banho da sua vida. Eu peguei ele para dar um banho, né? Esquentei uma água, fui pro tanque. E aí, quando eu tava dando banho nele, saiu ele tava tão engraçado que meu filho mais velho falou assim, mãe, eu vou tirar uma foto pra senhora ver a cara do Elvis. E essa foto ficou tão boa que virou um meme. E aí a gente fez uma página e meu filho chama Elvis Bolado no Facebook. Eu nem sei se existe mais, eu não movimento mais ela, mas enfim, aquela foto tá lá para quem tiver curiosidade de saber quem era o meme Elvis, esse gato incrível. Vocês acreditam na conexão homem e animal? Porque eu tenho certeza que ela existe. Um beijo no coração de vocês. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Você tem uma nova mensagem. Oi, pessoal, tudo bem? Tô aqui para contar 2 relatos que aconteceram comigo, que foram, eu acredito que os mais assustadores, assim, que eu já passei. Eu já tive relatos, já presenciei relatos muito bonitos também, de visões boas, digamos assim. Mas essas 2 que eu vou contar para vocês, enfim, não é algo que se enquadra dentro desta possibilidade. Teve uma época da minha vida que eu estava trabalhando, né, espiritualmente, dentro de um centro espírita. E enquanto eu trabalhava na mesa desse centro espírita, eu entendo que eu comecei a trabalhar, né, a minha mediunidade, e algo que era muito ostensivo na época era a minha visão,
a visão, assim, né? Eu comecei a enxergar algumas coisas e eu não sei, mas é louco pensar nisso hoje em dia, né? Quase 15 anos após esse período, que na época eu tinha medo, mas não era algo tanto quanto hoje, eu imagino. Não sei, me parece que a gente é muito protegido também quando está dentro de um processo de trabalho espiritual, né? Então, hoje eu vejo, né, que se as questões que me aconteceram no passado acontecessem hoje, eu estaria, assim, muito apavorada. Então, graças a Deus, felizmente, isso não acontece mais, mas vamos lá. Teve uma época que eu trabalhava como se fosse assim num centro holístico, né? Onde tinham várias terapias alternativas e tudo mais. E nessa época tinha muitas pessoas que passavam por lá por ser atendidas, e como eu era secretária, eu costumava tratá-las muito bem, servir, né, na medida das minhas possibilidades ali, das minhas competências, conversar com elas. E fiz muitas amizades bacanas e etc. Mas, de alguma forma, também, por estar muito sensível ali, algumas pessoas eu não sentia uma energia muito boa, assim, quando elas, enfim, falavam comigo ou tentavam alguma aproximação. E nesse caso em específico, tinha uma moça que sempre ia lá fazer os processos dela e que, não sei, ela encanou comigo. Ela gostava muito de mim e ela sempre vinha falar comigo e me convidava para ir na casa dela, que ela ia ofertar, né, uma janta para mim, que ela gostava muito de mim e que não sei o que lá. E eu fui ficando sem graça, porque eu sempre ficava dando desculpas. E ela morava pertinho ali desse lugar que eu trabalhava, né? E eu, não, vou amanhã, vou depois. E, gente, toda vez que essa mulher vinha falar comigo, eu me sentia drenada, exausta. Mas eu entendo que na época eu não tinha muito vocabulário, né? Eu era jovem, eu não tinha muito vocabulário para dizer não. Eu fui ficando meio sem graça ali. E teve um dia que eu falei, quer saber? Vou ir, que daí eu já fico em paz, né? Vou uma vez, não vou nunca mais. Para lá, vamos ver. E aí tá, gente, aquela sensação ruim. E eu saí do trabalho e fui lá. Ela, Grazi, tadinha, né? E eu pensando, meu Deus, eu pensando mal da mulher, coitada. Cheguei lá no apartamento dela, uma gracinha, assim, ela morava sozinha, uma belezinha o apartamento dela, ela comprou uma pizza pra gente. Mas, gente, não adianta, quando a gente sente, não tem o que faça. Eu peguei, cheguei, agradeci, né? Comi um pedaço de pizza e ela conversando comigo, mas, gente, tipo assim, o apartamento dela era assim, quando você entrava tinha sala, em conjunto com a sala já tinha cozinha, e na frente, assim, né, da porta de entrada tinham 2 quartos. Nesses 2 quartos, um deles a luz estava acesa, eu acredito que era o escritório, o outro a luz estava apagada. Gente, eu cheguei, né, tal, vi a pizza e senta aqui, que não sei o que lá, eu comendo aquela pizza meio, né, amargando assim. E aí, uma bela hora eu decidi olhar para esse quarto escuro. Gente do céu. Olha, só de lembrar eu me arrepio. Eu lembro que eu olhei para o escuro, mas havia um escuro mais escuro que o escuro, sabe assim? E ali eu vi uma criatura, uma entidade, eu não sei explicar o que é. Na hora que eu percebi ela, toda aquela densidade do lugar fez sentido e eu vou descrever ela para vocês assim. Ela era muito escura, ela parecia que ela estava com uma capa preta, mas que
toda ela era essa capa, assim, sabe? Os desenhos de fantasminha, quando tem um lençol em cima. É como se fosse isso, só que preto, enorme. Tinha, sei lá, quase 2 metros de altura, assim, olhando diretamente para mim. E ela tinha um olho vermelho, brilhante, assim. Só que não bastando ter esse olho vermelho, era um olho que escorria sangue. Gente do céu. Na hora que eu vi esse trem, a pizza nem descia. Eu fiquei, meu Deus do céu. E aí, ali tentando raciocinar, será que ela fez esse negócio pra mim? Será que esse trem é dela? O que é isso? Eu sei que rapidinho eu me aprumei, agradeci ela e fui embora pra minha casa. E o trem ficou lá. Que, né, ali eu falei, em nome de Jesus, você não vem atrás de mim. E fui embora. Desde esse dia, gente, eu nunca mais vi essa mulher, não sei o que aconteceu, mas tinha essa entidade aí com ela, na casa dela, no quarto dela. Horrível. E aí hoje eu fico pensando, né, que eu deveria ter falado pra ela, talvez, né, tipo, meu Deus, tem um trem aqui, mas será que ela ia acreditar em mim, né? Não sei, mas eu sei que hoje eu penso isso, ali na época eu não tinha como, né? E tá tudo bem, né? Olhando pro passado assim, me perdoa. Mas, assim, outra situação que aconteceu nessa época aí também. Um dia de madrugada eu vendo, acho que YouTube, nem lembro, né, o que eu tava fazendo. Do nada, me deu uma vontade de comer doce. Doce. Ai, meu Deus, eu quero comer doce. Falei, nossa, mas essa zona, né, eu vou comer doce. Que estranho. Por que eu tô com vontade de comer doce essa hora? E aí tá. Peguei desse... E uma vontade que eu não tenho como explicar pra vocês. Era muito forte. Parecia que eu nunca tinha comido doce na vida. E que se eu não comesse o doce, eu não ia ficar feliz. E aí, eu desci e falei, eu vou fazer pipoca doce. Acho que era isso. Ou era pipoca, ou era brigadeiro, não lembro. Era algo assim que dava pra fazer ali, né? Meio que rápido. Gente, comecei a fazer aquela vontade, fui fazendo. Na hora que tava pronta, gente, que eu botei na mesa... era pipoca, mas era pipoca. Que eu botei na mesa, assim, a vontade passou. Falei, pronto. Agora, mais essa, né? Só que, gente, no minuto que eu botei na mesa pra servir, que eu perdi a vontade, uma criancinha, gente, mais ou menos uns 3 anos de idade, passou correndo, assim, do meu lado na cozinha. E ela passou rindo, assim, aquele riso de criança, sabe? Não sei nem dizer, mas... E passou correndo e foi embora. Na mesma hora eu falei, o quê? Deixei a pipoca e fui dormir. Então eu acredito que era uma entidade de criança ali, né? Que acabou me usando de alguma forma para comer. Nem comi a pipoca, deixei para ela, no outro dia joguei, né? E foi isso. Enfim, pessoal, esses são 2 relatos aí que aconteceram comigo, que eu queria compartilhar com vocês. E muito obrigada pela oportunidade. Até a próxima. Tchau. Muito obrigado a você que ficou com a gente até o final. Galera, lembrando, olha só, a gente precisa muito da sua ajuda lá no nosso Apoia-se. Eu tô falando porque realmente é sério o negócio, a gente tá precisando para dar continuidade no trabalho, pra gente continuar escutando essas histórias aí sinistras. Então, entra lá, www.apoia.se/Relatos do Além ou clica no link que está na descrição. Onde fica a descrição? Fica dentro do seu aplicativo aí, do seu agregador de podcast, esse aplicativo que você está ouvindo. Se você for lá no episódio, vai estar lá embaixo, descrição do episódio, e vai ter o link para você clicar com o seu dedinho, e você vai cair, ou com o seu mouse, né, dependendo, você vai cair no site do Apoia-se,
para poder ajudar a gente a entrar no nosso grupo secreto, onde a gente fala de coisas muito maneiras, mas a gente sempre aprende coisa nova lá, a gente troca histórias. Também entrar na nossa pasta secreta com todos os relatos mais macabros e mais de boas também, né? Como é que é o pessoal lá do Mundo Freak fala? Fofo susto, né? Uma coisa assim. Entra lá para ajudar o podcast. E se você tiver uma história tão boa quanto essas que foram contadas, é muito fácil. É só você também clicar no link da descrição ou entrar lá no meu WhatsApp. Eu não vou falar o número, porque pode ser que a qualquer momento esteja mudando de número. Então, sabe como é que é, né? Eu não vou ficar falando aqui o número, que daqui a, sei lá, 3 anos aí mudou e como é que faz? Então, clica no link da descrição. Você vai cair num papo diretamente comigo lá no WhatsApp. Beleza? Então é isso. Até semana que vem. E se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar esperando do outro lado da linha.